Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te a misericórdia. Deus querido, nós te agradecemos pela tua palavra, pelos teus filhos que aqui estão, Senhor. E nesse momento, Pai querido, nós queremos aprender com o teu Espírito e com a tua palavra. Pai, nos ensina, Senhor Deus, é o que eu te peço agradecido em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Quando você começa a conhecer a história da igreja, e houve um pastor da igreja na Inglaterra, que pregou 3 anos sobre Abacuque, 3 anos pregando sobre Abacuque, e sobre esse capítulo 3, ele pregou seu maior tempo nesse livro aqui, e ele definiu o avivamento, diz assim, o Dr. Lloyd Jones diz o seguinte: reavivamento é a ação de Deus trazendo vida a uma igreja morta. Irmãos, diante desse texto aqui, do profeta Abacuque, quando a gente começa a ver aqui o profeta Abacuque, alguns historiadores dizem que ele só foi contemporâneo do profeta Naum e de Sofonias. Mas pela data do que aconteceu aqui, e como o livro todo aqui fala, que todos os profeta tal, filho de não sei quem, parente de sei quem, Abacuque não, o livro com o peso que viu o profeta Abacuque, só fala isso. Com certeza Abacuque era um profeta muito conhecido em Judá, ele era conhecido. Então ele foi contemporâneo de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel, Sofonias e com certeza também do profeta Naum. Só que quando a gente olha para essa questão aqui, Abacuque também, ele profetizou alguns como Jesus ministrou aos judeus. Jesus ministrou aos judeus sobre a questão do ai. E o primeiro ai do profeta Abacuque está no capítulo 2, verso 6, quando diz assim: não se levantarão, pois, todas essas contra ele, uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu. Primeiro ai está com as pessoas que tentam lesar os outros. É o primeiro ai, está no capítulo 2, verso 6. O segundo ai está no capítulo 2, verso 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Primeiro é o que lesa, o que rouba, o que engana. E depois é aquele que extorque as pessoas. Bens mal adquiridos, diversas formas de adquirir os bens. E o terceiro ai está no capítulo 2, verso 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, que funda a cidade com iniquidade. Aqueles que ganhavam guerras, conquistando as cidades, matando as pessoas, né? E fazendo o quê? Fundando a cidade com iniquidade. Aí essas pessoas vão pagar caro. O quarto ai está no capítulo 2, verso 15. Ai daquele que dá beber ao seu companheiro, que vende cachaça, vende pinga, essas coisas. Ai daquele que dá de beber para o seu companheiro. Cuidado, cuidado, cuidado. Embora hoje, as pessoas já não levam mais isso aqui em consideração. Mas Abacuque diz: ai daquele que dá beber ao seu companheiro. Tu que chegas o teu odre e o embebedas para ver a sua nudez, cuidado com essa questão. E o quinto ai, que nós vemos aqui no livro do profeta Abacuque, o quinto ai, está agora no capítulo 2, verso 19, onde diz assim: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Quer dizer, ao idólatra. Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja, irmãos, ela nasce num avivamento. Ela nasce num reavivamento. Ela nasce através do Espírito Santo. Mas no decorrer dos tempos, você vai entender a oração do profeta aqui, que ele diz: Senhor, aviva a tua obra, no meio dos anos notifica, no meio. Porque com o decorrer dos dias, a tendência do ser humano
é cair na letargia, é cair na costumeira do todo dia, do dia a dia, é cair naquilo do esquecimento e de fazer a coisa relaxadamente. A pessoa quando é nova convertida, ou quando ele está passando num período de reavivamento na vida dele particular, ele tem prazer em orar, tem prazer de louvar, ele tem prazer de ler a Bíblia, ele tem prazer em cultuar a Deus, ele tem prazer, tem sentimento, está na alma, está no tutano, como diz o pastor Juvenal. Faz parte da vida da pessoa. Quando a pessoa está passando um período de reavivamento. Mas quando esse período passa, e infelizmente passa na vida de quase todos, o que acontece? A pessoa cai numa letargia espiritual. E muitos não voltam mais. É dali para o abismo. Esse é o problema maior. Então, quando você começa a ler e estudar o livro do profeta Abacuque, ele viu o que Deus ia fazer, usar um povo mais ímpio do que o povo de Judá, que era o povo de Deus que era ímpio ao extremo. Presta atenção, estou dizendo. Deus ia usar um povo mais ímpio do que o seu povo que já era ímpio. E Abacuque, depois desses 5 ais, agora ele viu o que Deus ia fazer. Ele viu e agora ele começa a orar e interceder. É por isso que você encontra aqui no capítulo 3 a oração do profeta Abacuque sobre uma forma de canto, sobre uma forma de salmo. E o profeta, quando você olha essa questão aqui, quando você está avivado, você tem prazer em louvar a Deus. Por quê? Você louva a Deus por uma oração respondida. Você louva a Deus por algo que Deus te dá. Mesmo uma coisa simples do dia a dia, você tem prazer em agradecer a Deus. Quando você está avivado, você tem prazer nisso. Mas quando você não está avivado, mesmo se Deus te der filé mignon para você comer todo dia, você vai reclamar, mas de novo? Mas de novo isso aí? É essa a verdade, irmãos. Então, quando você olha essa questão aqui, vamos ver exatamente o que é reavivamento. Reavivamento, irmãos, é uma obra poderosa de Deus na vida de uma igreja que está morta e Deus reavivando para Ele ser glorificado. Por que isso, irmãos? Porque quando nós estamos reavivados, nós temos prazer em cultuar e adorar o Senhor. Então, quando você olha aqui no livro do profeta Abacuque, ele está adorando a Deus por alguns motivos que ele viu naquele povo. Primeiro motivo que ele viu, é que o mal, a situação do povo, não ia triunfar para sempre. Deus ia agir. Irmãos, a igreja é do Senhor. A igreja não é de pastor, a igreja não é de uma denominação, a igreja é de Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja, e nós fazemos parte desse povo, se é que nós fazemos. É Ele que manda, é Ele que é o Senhor, nós somos servos. E Judá e o povo de Israel, as 12 tribos, as 10 tribos de Israel cativa, mas Judá não entendia isso. É por isso que você vai encontrar Ezequiel e Deus falando assim, vocês estão sendo mais prostituta do que a vossa irmã que foi para o cativeiro. Na questão do culto, na questão da liturgia, na questão da idolatria, da imoralidade. Por isso que você vai encontrar a Olibá e a Oliabá lá, as duas meretrizes lá, que Deus chama a atenção. Então o mal, ele falou assim, esse mal não vai triunfar para sempre não. Deus vai agir. Deus vai usar uma nação mais pecadora, mais terrível, mas para ele ser glorificado. Por que isso, irmãos? Porque Deus tem nas suas mãos o controle de tudo. Tudo neste mundo está nas mãos de Deus. Às vezes você acha assim, fulano pode fazer isso, ciclano pode fazer aquilo. Sem a permissão de Deus, irmãos, ninguém faz nada não. Ninguém faz nada não, irmãos. Só faz com a permissão de Deus.
Se Deus permitir, amém. Se Deus não permitir, não faz, irmãos. Não existe ser humano que possa batalhar contra o Senhor. Eu sempre falo, brigar contra Deus é você sair correndo e jogar a cabeça na parede. O que vai acontecer? Você vai quebrar o pescoço ou rachar a cabeça. A parede não vai acontecer nada. Não adianta nós lutarmos contra Deus. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da igreja. Então, Abacuque viu algumas coisas. Primeiro, o mal que estava no meio do povo. Um povo idólatra, pagão, tinha prazer em encher a cara, tinha prazer nas festas. Irmãos, só Deus para ter misericórdia. Só Deus para ter misericórdia de nós cristãos. Outra coisa que Abacuque viu também é que Deus sempre intervém em favor dos fiéis. Quando ele diz, vou me sentar na minha torre de vigília e ver o que vai acontecer, ele observou e falou assim, Deus sempre age em favor dos fiéis. Então, ele chegou à conclusão, o justo vai viver pela fé. O justo vai viver pela fé. Irmãos, não importa qual seja o problema ou a dimensão do problema, Deus sempre age em favor dos fiéis. Onde existia um remanescente fiel, Deus vai agir. Como aqueles irmãos que foram lá cativos à Babilônia, lá tinha os fiéis de Judá. Os melhores foram levados para cativeiro para ser preservado lá, como foi Daniel e os outros irmãos que estiveram lá. Então, Abacuque viu que Deus sempre intervém em favor dos fiéis. Você acha que uma igreja que clama, uma igreja que busca o reavivamento, Deus não vai mandar o reavivamento? Começa a olhar desde o século XVI a história dos reavivamentos. E tem um livro muito bom da editora Peço, Reavivamento, Sua História e os seus sucessores. Reavivamento, Sua História e seus sucessores, você vai encontrar exatamente um material tremendo sobre a história dos reavivamentos. Sempre, avivamento começou com poucas pessoas, não começou com igreja lotada. Pelo contrário, começou com uma pessoa, 2 pessoas, 3, 4, depois é que foi contagiando o resto. Porque, irmãos, a obra espiritual não começa com a multidão, começa com poucos. Começa com poucas pessoas. Porque a maioria, irmão, não tem prazer em buscar Deus. O ser humano, na sua naturalidade carnal, não tem prazer de buscar a Deus. Não tem prazer. O prazer dele é outro. Mas quando o Espírito Santo atinge o cerne do ser humano, aí a pessoa tem prazer em buscar a Deus. E Abacuque viu isso, que Deus sempre intervém em favor de seus fiéis. Outra coisa que Abacuque viu, irmãos, nessa oração respondida dele, devemos sempre esperar pelas providências de Deus. Olha, e ele vai dizer aqui, para você entender o que eu estou dizendo, a partir do versículo 17, diz assim, ó, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Devemos sempre esperar pelas providências de Deus. Por melhor que esteja a tua vida, por melhor que esteja o teu lar, mas espera sempre mais e mais pela previdência de Deus. É isso que nós começamos a aprender agora com este profeta. Mas em segundo lugar, irmãos, a oração de triunfo do profeta e a visão da obra de Deus através dos séculos. Agora você vai ver a oração de triunfo do profeta e a visão que ele tem da obra de Deus no decorrer da história dos séculos. Então você vai ver com o verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Primeira coisa que você vê aqui é que Abacuque, ele ouviu a palavra do Senhor e trouxe temor a ele. No reavivamento,
A primeira característica do avivamento, do reavivamento e do avivamento pessoal é exatamente esse princípio: temor à palavra de Deus. Não existe avivamento ou reavivamento verdadeiro nas igrejas, do oba-oba, do vamos que vamos, sem temor à palavra de Deus. Isso aí não existe. Existe folia, existe bagunça, que não é de Deus. O reavivamento, a primeira característica do reavivamento é temor à palavra. É o princípio elementar da fé, temor à palavra de Deus. Então o profeta Abacuque, a primeira coisa que ele viu aí, ele ouviu a palavra de Deus e temeu. Irmãos, o homem, se não tiver no seu interior o Espírito Santo, jamais ele vai temer a palavra de Deus. Ele não gosta de ouvir pregação, ele não gosta de estudo bíblico, ele não gosta de cultuar a Deus, não gosta, não está no cerne, não está no coração, não está. Ele troca um culto a Deus por qualquer coisa. Então o profeta Abacuque, ele, nessa oração aqui, ele vê o triunfo aqui da visão da obra de Deus através do século. Agora ele vai dizer assim: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Ele ouviu a palavra e agora ele pede para Deus avivar a obra de Deus. Aquelas pessoas estavam lá, com certeza. Sabe por quê, irmãos? Abacuque, recentemente, e com certeza ele viu ou ouviu quando era criança, o grande reavivamento que aconteceu na época do rei Josias. Então, com certeza, ele tinha noção do que tinha acontecido. Então, Abacuque agora, ele pede para Deus avivar a sua obra. O que é avivar? Avivar é uma petição para restaurar o que estava abatido. Muitas pessoas abatidas pela impiedade do rei, pela impiedade das princesas, pela impiedade dos príncipes, pela impiedade lá das pessoas que eram os nobres de Judá. Que você pega o profeta Amós e você pega o profeta Isaías, que Isaías desce a lenha no pessoal, Amós também, devido à falta de critério. Uns comiam do melhor que tinha, enquanto os outros estavam passando fome, dentro do povo de Deus. E aliás, a elite do povo de Deus, que era só a tribo de Judá e Benjamim, considerada elite do povo de Deus. Uns tinham muito que comer, outros não tinham nada. Uns enchendo a barriga, outros passando fome. Então Abacuque, ele pediu: Senhor, restaura o que está abatido. Se não restaurar, o que vai acontecer? Uma pessoa abatida espiritualmente, irmãos, fala a verdade, qual é o ânimo que ela tem? Tudo para ela é difícil, tudo. Você vai conversar com uma pessoa abatida espiritualmente, tudo para ela é difícil. Irmão, para você dá certo, mas para mim, irmãos, a receita é reavivamento. É Espírito agindo em nós. O que é avivar, irmãos? Avivar é pedir para reanimar o que precisa de nova vida. É o que o Dr. Lloyd Jones diz: a igreja precisa ser renovada todo dia, porque precisa de vida nova, é todo dia. É todo dia nós precisamos de uma vida nova. Irmãos, ou nós despertamos, porque algumas pessoas com certeza viram ou ouviram o que nós vimos e ouvimos. As pedras clamando sexta-feira e sábado. As pedras clamando em programa de televisão, falando sobre idolatria, esse negócio de passagem de ano, negócio de colocar coisinha lá, não sei o quê. Você vê lá. Vocês viram na televisão lá, no programa de televisão lá, artista famoso lá, e pessoa famosa, o camarada fala assim, as pedras clamando. Eu não concordo com isso, porque eu creio num Jesus que é poderoso. Eu não preciso pular onda, eu não preciso chupar 20 caroços de uva, eu não preciso nada disso não. Eu creio num Jesus que é poderoso. A maioria aqui viram ou ouviram.
Irmãos, as pedras estão clamando por um reavivamento. E nós precisamos, irmãos, urgentemente desse reavivamento. Porque os próprios cristãos estão aqui. Porque eu li a questão dos ais aqui. Porque a igreja está enquadrada nesse povo aqui, nos ais aqui desse povo. Pastor, o senhor quer dizer que todo mundo está desviado? Não é assim não, irmãos. Existe os santos de Deus na terra. Não vão fazer que nem o profeta lá, que só eu fiquei, não. Não é? Profeta Elias. Não, tem 7.000 ou mais aí que não dobra o joelho de jeito de Baal, não. Vamos tomar cuidado com isso. Mas o que acontece, irmãos? Muitas pessoas estão dormindo o sono da indolência. Estão dormindo o sono da morte espiritual. E o pior de tudo, que são líderes. Teve uma pessoa aqui, terça-feira, orando com nós. Disse, pastor, eu estou indignado. Minha igreja fechou. Na semana passada só vai voltar a abrir no dia 8, está de férias. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, que é isso? Que é isso, irmãos? Ô irmãos, pelo amor de Deus. O presbítero está desesperado. Falou, pastor, o que eu faço? Falei, não sei, ora a Deus. O único que você pode fazer é orar. Ora a Deus, porque normal não é uma igreja ficar 18 dias fechado. Ô irmãos, de férias. Vamos tirar umas férias no final do ano. Todo mundo de férias. Ô irmãos, Deus tem que mandar um reavivamento urgente na igreja. Quando eu falo igreja, eu falo em todas as denominações, mas é urgente. Não é avivamento de farofada, não. É avivamento de poder. É o Espírito Santo entrando lá dentro das pessoas, restaurando aquele desejo de cultuar a Deus, de adorar a Deus, de celebrar o Senhor com alma. Porque senão, irmãos, nós vamos voltar para esse quadro do profeta aqui. Outra coisa, irmãos, o que é avivar? Avivar é Deus trazer nova manifestação ao seu povo. Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Mas o ser humano muda. Então, de repente, você lembra que Paulo diz lá em Tessalonicenses, capítulo 5, não extingais o Espírito de Deus. O que é extinguir o Espírito? É apagar a chama. Irmãos, no decorrer do tempo, as pessoas vão deixando de ser conduzidas pelo Espírito Santo e acontece uma coisa terrível, irmãos. Isso é terrível. Quando a coisa se torna costumeira, e tradicional. Levante de manhã, faça aquela oração decorada de 2 minutos e amém. Quando ora, vai dormir a mesma coisa, na igreja a mesma coisa. Não surge dos lábios novas palavras de louvor, adoração, agradecimento, nunca. Isso aí é o sintoma da letargia, da morte espiritual. Então o que é revivar? Deus tem que trazer novamente a manifestação para o seu povo, manifestação do seu poder, restaurar lá dentro da pessoa, restaurar a vida de comunhão com Ele, de adoração. Irmãos, Deus não mudou e continua sendo o mesmo. Agora o ser humano, ele muda todo dia. E principalmente quando se acostuma com alguma coisa. Na área de acidente, na área de segurança do trabalho, um dos temas mais focados é o seguinte: o acidente só acontece quando você acha que você tem domínio de tudo. Quando você está acostumado a fazer uma coisa, e mesmo que seja perigoso, mas você acostuma. Olha, você pega uma rodovia para você entender, com o carro, e você vai a 120 por hora, a primeira hora você vai até 120, 110, depois da segunda hora, você já dá para você dar 140, você já dá. Depois da terceira, da quarta hora, se você puder dar 200, você dá. Por quê? Você vai acostumando.
E você vai, sabe? Você vai adquirindo confiança em você e no carro. É onde acontecem as desgraças e as multas. Então a mesma coisa na vida do ser humano, na vida espiritual. Trazendo agora para a vida espiritual. Nós acostumamos com a nossa vida. Está tudo bem. Comunhão com Deus. Eu estou salvo. Para que esse negócio de orar? Para que esse negócio de cultuar a Deus? Sabe, é da minha maneira, é do jeito que eu quero, Deus me aceita assim. Deus não aceita assim não. Deus não aceita assim não. Você acha que Deus está aceitando, mas Deus não está aceitando não. Pelo contrário, Deus está falando assim, filho, acorda. Acorde que eu quero conversar com você, eu quero ter uma conversa com você. Então, avivar é trazer nova manifestação ao seu povo. É Deus colocar novamente aquele desejo, aquele ardor. Lembra a igreja de Éfeso que foi batizada com o Espírito Santo quando Paulo orou por eles, a igreja abençoada. E quando chega lá em Apocalipse capítulo 2, a primeira coisa que Jesus fala assim, ó, lembra do teu primeiro amor. Deus tem que trazer novamente aquele primeiro amor, aquela paixão pela salvação, aquela paixão pela vida espiritual, aquele desejo de orar. Irmãos, se Deus não fizer isso, irmãos, irmãos, nós estamos perdidos. E se Deus não tocar na vida da igreja, nesse século aqui, e principalmente no meio dessa década aqui, irmãos, eu não sei o que vai acontecer com o povo de Deus a partir do 2020. Não sei, se Jesus não voltar. Se Jesus não voltar, eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que vai acontecer. Porque tudo indica que, olha, a negridão espiritual chegou. Chegou aí. Então o que é avivar? Avivar é o desejo para uma santificação autêntica. Abacuque agora está falando aqui sobre essa questão aqui, olha. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. O que é notificar? É trazer exatamente um alerta. Receber uma notificação de imposto de renda. Você fez o imposto de renda errado. Vem cá na Receita Federal que você tem que acertar alguma coisa. A mesma coisa é Deus conosco, irmãos. Porque Deus usa muitas vezes o pregador e a mensagem para falar conosco. Deus está notificando, eu quero você para perto de mim, rapaz. Eu quero você para perto de mim, minha irmã. Varoa de Deus, eu quero você mais perto dos meus pés. O lugar de privilégio do crente é os pés de Jesus. Marta queria estar fazendo as coisas, mas a Bíblia fala que Maria escolheu o melhor lugar, que era os pés do Senhor. Agora as pessoas querem, irmãos, os melhores lugares no banquete, mas o melhor lugar é estar aos pés do Senhor. Então reavivar é o desejo para uma autêntica santificação. O que é santificação? É separação para uso de Deus. Santificar não é jejuar, não é orar, tudo isso é processo da santificação, é resultado da santificação. Você jejua, você ora, você agradece, mas santificar é separação para uso exclusivo de Deus. Eu vou ser usado pelo meu Deus, eu quero que Deus me use neste ano 2017, eu quero que Deus seja gracioso comigo e que eu venha ser um instrumento de Deus, como o profeta Abacuque foi. Irmãos, será que nós estamos como o profeta Isaías? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Será que estamos? Irmãos, está difícil, irmãos. Mas o que é avivar? Avivar é o desejo de ver uma purificação do povo de Deus. Abacuque, o desejo dele era ver o povo de Deus purificado, avivado, santificado para a glória de Deus. Se nós como igreja, se nós como líderes, irmãos, não tivemos o desejo de um reavivamento, e graças a Deus pela diretoria executiva nacional da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, que tem esse desejo de um reavivamento em todas as igrejas presbiterianas renovadas, porque nós temos igreja renovada, avivadas, irmãos. Eu conheço algumas que você fala assim, não, eu não conhecia igreja avivada. Eu conheço algumas.
igrejas grandes, mais avivadas, igreja com mais de 1.000 membros. E por que nós não podemos ter aqui em São Paulo também? Porque não pode acontecer isso no mundo todo. Por quê? Porque as pessoas estão dormindo o sono da indolência, o sono da ingratidão, o sono da apostasia espiritual. Apostatar da fé é uma coisa, apostasia espiritual é negligência, é se embaraçar com as coisas do mundo. Quando nós nos embaraçamos com as coisas do mundo, nós estamos apostatando espiritualmente. O mundo tem um atrativo, irmãos, para você apostatar espiritualmente, que você não imagina. Talvez você nem creia nesse poder que o mundo tem, de fazer você apostatar espiritualmente. Porque seduz de uma maneira que você, quando você perceber, você já está no buraco da perdição. Mas que nós venhamos aprender com o profeta aqui. Outra coisa, irmãos, o que é reavivar no meio dos anos? O profeta diz assim, olha, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, né? No meio dos anos notifica. O que é reavivar no meio dos anos? Irmãos, a tendência humana é não preservar as dádivas de Deus. Deus te dá um dom, e quando você recebe aquele dom, você fica todo empolgado, você fica todo cheio, fica todo pomposo. Com o decorrer do tempo, aquele dom já, sabe, para você não tem mais aquela satisfação. Então a tendência das pessoas é não preservar as dádivas de Deus. Então Abacuque falou assim, Senhor, reaviva esse povo, mas no meio dos anos, fazendo lembrar que precisa ser avivado cotidianamente. Lembra na década de 70, 80, como que eram os corinhos que eram cantados na igreja? Era só de fogo, né? Fogo, 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 meu Senhor, fogo, né? Quero sentir teu poder. Fogo queima pecado, malícia, prostituição. Fogo, é fogo, fogo. Quais são os corinhos que são cantados hoje? Meu amado, meu querido, você é uma bênção de Deus. Tudo isso é verdade, é verdade. Mas quando nós olhamos nessa questão aqui, a tendência ser humano é não preservar as dádivas de Deus. E o que vai fazer você preservar o que Deus te dá é o fogo do Espírito Santo, que todo dia ele vai estar nas suas entranhas, todo dia vai estar falando com você, você deitado, você está pensando em Deus, você dormindo, você vai sonhar com Deus, com coisas boas, você trabalhando, você vai estar com Deus, orando a Deus, buscando a Deus, você vai estar na tua casa, exaltando ao Senhor, você vai estar na igreja, glorificando ao Senhor, você vai viver uma vida em comunhão com Deus. É diferente, irmãos. A pessoa preservar o que recebeu de Deus e a pessoa que não preserva. A coisa mais infeliz que eu ouço é de pessoas dizendo, pastor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, tudo bem, tudo bem. Mas isso aí, hoje é novo tempo, aquilo era para aquela época, hoje a história é outra, as coisas mudaram. Aí eu vou ficar com o doutor Augusto Nicodemos, né? Se você quiser alguma coisa nova, não busca na Bíblia não, porque a Bíblia é arcaica, é coisa velha. Não tem nada novo não. Se você quiser coisa nova, busque em qualquer outro lugar. Na Bíblia não tem nada novo não. A pessoa entra na mordidão espiritual, acaba com a vida espiritual, agora diz, agora eu vejo uma outra maneira, agora eu vejo com os outros olhos, agora, meu irmão, para com isso, você entrou na morte espiritual, você está morto espiritual, você precisa ser acordado espiritualmente, você precisa pedir o reavivamento, você precisa pedir misericórdia do Senhor, você precisa pedir que Deus venha agir no teu ser, mudar a sua maneira de agir, de pensar, porque você tem que voltar no estado que você era antes. Que você pensava como corretamente, de uma maneira diferente como você pensa hoje.
Irmãos, estamos vivendo esses dias terríveis. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, reavivar no meio dos anos. Por quê? Nós cristãos, nós precisamos ser renovados todos os dias. Por quê, irmãos? Irmãos, cada dia minha esposa fala, você tem que matar um leão, deixa o outro amarrado para amanhã já. Viu, Fábio? Deixa lá já amarrado lá no cabeço lá, no dia seguinte chegar e matar. O cristão é assim, irmãos, é uma guerra cotidiana. Jesus falou sobre isso, tomar a cruz de cada dia. Nós cristãos vivemos uma batalha todo dia na guerra, uma guerra espiritual. Se você não perceber que você está guerreando contra as forças do mal, alguma coisa está errada. Quando nada fizer mal para a sua comunhão com Deus, irmãos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que fazer mal. Oh, isso aí não é bom para mim. Isso aí não vai agradar a Deus. Então nós cristãos precisamos ser renovados todos os dias. Outra coisa, por que reavivar no meio dos anos? A nossa luz, ela precisa de uma limpeza diária. Lembra lá no templo, a lâmpada ficava acesa lá, né? A menorá lá, o castiçal ficava acesa a noite inteira. De manhã era obrigação do sacerdote ir lá aparar lá os pavios lá. O que é pavio que fumega? Vocês aqui talvez não lembrem. Mas lá no interior, antigamente, era lampião ou lamparina. Então, todo dia de manhã cedo, quando apagava a lamparina, a minha mãe tinha que pegar a tesoura e cortar ali aquele borrãozinho ali, para quando chegar à tarde acender, para clarear. Mesma coisa é o lampião, mesma coisa. Porque se não fizesse aquilo, aquele pavio, ele ficava fumegando, fumaçando e não clareava nada. Quando o sacerdote, toda manhã, ia lá no templo, aparava o pavio do castiçal lá, quando chegava a noite, colocava fogo, clareava tudo. A mesma coisa somos nós, irmãos. Nós somos a luz do mundo. As nossas lâmpadas não podem ficar fumegando, fumaçando, não. Tem que clarear o dia todo, o ano todo. Jesus falou que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós temos que resplandecer como luzeiro para este mundo. E para resplandecer como luzeiro, cada dia precisamos reparar nossas lamparinas. Precisamos reparar a nossa candeia. Nós precisamos reparar, irmãos, porque senão a coisa o pavio vai ficar com aquele borrão lá e não vai clarear, não. Pelo contrário, vai ficar fumaçando. E fumaça é queima incompleta. É onde existem os gases venenosos. E um crente que não clareia, que fumaça, só trabalha com algumas coisas venenosas. Fofoca, contenda, confusão, com tudo quanto é coisa. Mas quando ele é lamparina, quando ele é candeia, ele brilha. É diferente, irmãos, é diferente. A coisa é diferente. Por que reavivar no meio dos anos, irmãos? Reavivar é ser colocado no velador para todos ver. Abacuque falou assim, ó, Senhor, restaura, reaviva esse povo. Aviva eles, mas reaviva, para que todos vejam o teu povo de uma maneira diferente. O povo de Israel, os verdadeiros israelitas, estavam no cativeiro, e o povo pedia, canta uma das cantigas de Sião. E eles, lembrando do que tinha acontecido, como vamos cantar uma cantiga de Sião em terra estranha? Depois, irmãos, que foi para o cativeiro, começou a valorizar o que tinha perdido. Aleluia, irmãos! Irmãos, você tem que cuidar da sua vida espiritual, porque um dia você vai se arrepender como o filho pródigo. Valorizar o que perdeu, irmãos. Precisa perder para valorizar. Isso é princípio absurdo do ser humano. Só valoriza depois que perde.
A mulher só valoriza o marido depois que perdeu. O marido só valoriza a mulher depois que perdeu. O filho só valoriza o pai que perdeu. Irmãos, valorize agora, hoje, a tua vida espiritual. Porque Deus não mudou. Deus quer você de uma maneira correta na presença dEle. Oh, irmãos, que nós venhamos acordar para essas verdades, irmãos. Fechar a porta depois que o ladrão arrombou. Depois que o ladrão entrou, deixou a porta aberta, o ladrão roubou, aí eu vou fechar a porta. Não, irmãos, vigia, coloca antes, valorize a tua vida, como diz o louvor lá. Quero que valorize que você tem, você é o ser, você é alguém, tão importante para Deus. Valorize que Deus te deu salvação. Não vou, eu vou lutar, nem que for rastejando, mas eu vou manter nos pés do Senhor, porque a minha salvação está garantida. Ô irmãos, as pessoas, irmão, se Deus quiser, Deus quer, mas você quer. A questão não é Deus querer, a questão é nós queremos. O que Deus tinha que fazer por mim e por você, Deus já fez. Agora compete a nós, irmãos, tomarmos a iniciativa. Por que reavivar no meio dos anos? Reavivar no meio dos anos é trazer novo ânimo. Irmãos, o ser humano, ele é tendencioso a sofrer desânimo. Tem pessoa que desanima, principalmente, as pessoas, nessa questão das pessoas que são tendenciosas pela questão de gênio da pessoa, A pessoa, muitas vezes, vamos dizer assim, eufórica, ou a pessoa que é muito atirada, e de repente as coisas começam a dar tudo errado, e já vem o desânimo. Irmãos, desânimo não é coisa de cristão. Não é coisa de cristão. Desânimo faz parte da vida cristã, não está no vocabulário da Bíblia Sagrada, desânimo não. Então por que o profeta pediu para reavivar no meio dos anos? Porque no meio dos anos, a nossa tendência é desanimar, mas Deus tem que trazer um novo ânimo para nós. Vamos dizer assim, é trocar as baterias. E o microfone? Porque o microfone usando 3, 4 horas, a bateria, você vai ter que trocar a bateria, colocar na recarga. A mesma coisa somos nós. E de que maneira nós reabastecemos a nossa bateria espiritual? Lendo a palavra, orando, jejuando, cultuando a Deus. Se eu não fizer isso, como é que eu vou carregar a minha bateria? Como é que eu vou carregar a minha bateria? Irmãos, um culto é onde você carrega as suas energias espirituais. Quando você recarrega a sua bateria para você enfrentar o que você vai encontrar lá fora. Porque se a sua bateria espiritual não estiver carregada, irmãos, você vai sofrer as consequências lá fora. Você vai sofrer as consequências. Porque, irmãos, o diabo não briga de ser diabo. O diabo não briga de ser diabo, não. E ele sabe onde atacar nós. Se a nossa bateria não estiver carregada, espiritualmente, irmãos, a coisa complica para o nosso lado. E somente Deus pode carregar nossas baterias quando nós estamos nos seus pés, louvando, adorando, bendizendo na sua palavra, cultuando e adorando, bendizendo ao Senhor. Abacuque viu isso e falou: Senhor, traz novo ânimo no decorrer dos anos, no meio do ano, Senhor. Traz novo ânimo para esse povo, não deixe esse povo para te adorar, não, te glorificar, não, Senhor. Que saudade daquela época. Eu também tenho saudade. Agora, não vamos viver de passado. Passou, nós não podemos mais pegar nada do que passou. O momento é agora. Nós temos que viver o agora e o futuro. Se nós começarmos, irmão, que saudade daquela época. Quem não tem saudade? Só que depende de nós trabalharmos agora para Deus trazer um reavivamento para o endemoniado cair. Lá quando nós passamos na porta da igreja, para o endemoniado respeitar os servos de Deus.
Nós tínhamos um ponto de pregação numa favela aqui em Santo André. Só tinha culto de sexta-feira à noite e domingo à tarde. 2 dias de culto. Sexta-feira e domingo à tarde. Sexta-feira à noite, e tinha a viela. Se o pessoal descia do ponto do ônibus, e para cortar caminho, para chegar mais depressa na vila, o pessoal passava no meio da favela, na quebrada lá. Só que quando os irmãos estavam orando lá, a maioria não passava. Porque era passar lá e cair endemoniado. São João Cristo é um exemplo disso. Quantas pessoas caíram endemoniadas na porta daquela igreja? Quantas pessoas, irmãos? A gente ia pegar na rua lá. Deus mudou? Não, irmão, não mudou não. Deus continua sendo o mesmo. Quem mudou foram as pessoas. E as pessoas não querem reavivamento. Não busca reavivamento. Busca simplesmente o quê? Eloquência. Busca simplesmente o quê? Status, nome, fama. Não, Deus quer servos e servas para ele ser glorificado. Trazer novo ânimo. Trazer ousadia do Espírito Santo para ele ser glorificado. Ô irmãos. Outra coisa, irmãos. Quando o profeta Abacuque diz aqui, eu vou terminar já porque eu estou cansando os irmãos. Mas eu quero dizer, quando o profeta Abacuque diz aqui, olha. Na ira, lembra-te da misericórdia. Essa palavra, na ira, lembra da misericórdia. Essa palavra na ira, que diz assim, na confusão do povo. Quando o povo estiver nessa confusão de idolatria, nessa confusão de superstição, nessa confusão de estadia, Senhor, lembra da tua misericórdia. Por que isso, irmãos? O profeta tem misericórdia desse povo, porque esse povo não sabe o que está fazendo. Lembra que Jesus falou para as pessoas lá? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O que é que traz um reavivamento na igreja? Mesmo nós não sendo merecedores, é a misericórdia do Senhor. Quando nós começamos a orar, interceder, Deus começa a trabalhar, a se mover, comovido pelas nossas orações e pela nossa necessidade. Deus vê aqui e traz agora novamente um trabalhar sobrenatural do seu Espírito pela sua misericórdia. Aí você vai entender, o profeta Jeremias diz, a misericórdia do Senhor é a causa de nos sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Quando você olha que na tua ira lembra da misericórdia, Abacuque fala assim, Senhor, olha, na confusão desse povo, estão confusos, estão abatidos e reanime eles, mas na confusão deles, lembra da tua misericórdia. Por que isso, irmãos? Na ira de Deus, em toda a história humana e até o julgamento do trono branco, quando Deus vai julgar todas as coisas, olha, se não for a misericórdia do Senhor, não existe salvação. No trono branco não vai existir mais misericórdia. Lá vai ser o decreto, a sentença final para ser inaugurado o inferno eterno. Que não foi inaugurado ali, quem vai inaugurar o inferno eterno é o diabo, o falso profeta, a besta, o anticristo e os seus anjos. Depois é que vai o pacote completo para lá. Então, na ira de Deus, nós dependemos da misericórdia do Senhor. Em toda a história humana, o ser humano, tanto Israel, as 10 tribos que foram primeiro cativos, como as 2 tribos, por último aqui, foram cativas também, dependeram da misericórdia do Senhor. Se nós, como cristãos, irmãos, clamarmos pelo reavivamento, firmados e fundamentados na misericórdia do Senhor, Deus vai reavivar a sua igreja, Deus vai reavivar o seu povo, Deus vai trazer um novo alento, um novo ânimo, uma nova história para a sua igreja em 2017. Eu creio. Eu não creio num reavivamento dispensacionalista que todo mundo vai se salvar, não. Eu creio no reavivamento do povo de Deus, na igreja de Deus, para conquistar almas para o reino de Deus. Isso eu creio. Isso eu creio. E por que isso, irmãos? Somente através do reavivamento é que Deus retira a confusão do povo. O povo vai entender sobre aqueles ai.
O povo vai entender o porquê que Deus agiu contra aquele povo que era o seu povo. O porquê Deus tem feito, muitas vezes, a sua igreja passar momentos difíceis aqui na terra. Deus vai fazendo nós entendermos, é através de um reavivamento, quando nós vamos olhar com o profeta Abacuque e dizer assim: Senhor, ouvi a tua palavra e temi, mas aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica: Senhor, age em favor do teu povo, age em favor da tua igreja, age em favor da minha vida, porque eu quero te louvar e te glorificar para todo sempre. O que é exatamente Deus lembrar na sua ilha da misericórdia dele? Misericórdia é um atributo pessoal de Deus. Somente Deus, através do reavivamento, Ele trará experiências agradáveis ao ser humano. Irmãos, experiências agradáveis. A coisa mais gostosa que tem na vida é você ouvir alguém falar de uma experiência com Deus, experiência particular. Hoje, irmãos, as pessoas compram CD, DVD, testemunham as pessoas, mas a sua experiência agradável que você tem com Deus, a sua experiência, não é a do outro, a sua, aquela experiência que você tem, aquela experiência que marcou a sua vida, aquela experiência que você tem, que você fala assim: ó, essa eu não peguei emprestado, é minha, ninguém toma, ninguém tira, essa eu tive com Deus, essa aqui foi minha experiência com Deus. Irmãos, eu tenho muitas experiências com Deus. Muita. Experiências com Deus. Quando eu precisava mudar para cá, e eu não queria mudar de jeito nenhum, e Deus fez eu mudar na marra, e eu cheguei, quando chegamos na imobiliária, e o cara da imobiliária falou assim: para alugar a casa aí, seguinte, você tem um fiador, que tem a casa com escritura, e que ganha 3 vezes mais do que o salário, não sei o quê. Eu vinha dirigir a tarde da Bênção São João Clímaco. Dobrei meu joelho lá e falei: Senhor, se o Senhor me quer aqui, gostemos da casa, vimos a casa e gostamos, minha esposa gostou, eu não tenho fiador e nem vou procurar fiador, o Senhor vai mandar fiador na minha casa. Quinta-feira à tarde, sábado 7 horas da manhã, batendo no meu portão lá: Irmão João! Ouvi a voz: ó, seu fiador aí incrédulo. Pois não. Irmão João, o que está acontecendo? Irmão, estou precisando de um fiador. Irmão João, vamos lá resolver esse problema já, irmão, que eu quero dormir. Desde quinta-feira que eu não durmo, irmão João. Eu quero dormir, irmão. Viemos no sábado, viemos aí, o cara pediu um monte de coisa. Pô, vamos, é pra já. Foi lá, pegou o olerite dele, trabalhava comigo na Volkswagen, ganhava muito mais do que eu. Pegou, trouxe o olerite dele, escritura, trouxe a mulher também, assinou tudo. Na segunda-feira mudamos. Esse é o Deus da igreja. Não é o meu Deus, é o Deus da igreja. É o Senhor Jesus Cristo. Ele quer fazer grandes coisas em nossas vidas. Cabe a nós tomarmos atitude, irmãos. Quando nós tomarmos atitude como o profeta Abacuque tomou, e interceder pelo povo de Deus, Deus vai mudar a história. Vamos lá.